quero te perguntar, você entende o significado do batismo de Jesus? A questão da sua unção pelo Espírito Santo e o caráter de Jesus como aceito por Deus para realizar a obra da salvação? Nem sempre nós vamos compreender ou conseguimos entender bem a participação das três pessoas da Trindade na obra da salvação. Por vezes pensamos que Jesus agiu sozinho, mas essa lição vai ajudar você e a outras pessoas, e a mim também, a entender como, desde o início, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agiram conjuntamente para a concretização da redenção. E no batismo de Jesus houve 3 manifestações. A consagração do Cristo é o nosso tema. Vamos ler aqui no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 3. O evangelista Mateus, no capítulo 3, versículos 13 ao 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O relato bíblico do batismo de Jesus mostra, narra o início do ministério público dele. O tempo de espera havia encerrado. Havia chegado o momento dele se manifestar ao povo e realizar a sua missão. E nós não devemos imaginar a espera de Jesus, essa espera de Jesus, sendo apenas de 30 anos, ou dos 30 anos que ele viveu ali na Galiléia. Mas é preciso recuar no tempo, recuar até mergulhar na própria eternidade, onde o Pai, o Filho firmaram um acordo, o acordo acerca da salvação do povo de Deus. E é preciso olhar não somente para o homem Jesus, que estava ali se manifestando a Israel, mas para o Cordeiro de Deus, conhecido e determinado para morrer antes da fundação do mundo, como nos diz a primeira carta de Pedro,
no capítulo 1, versículo 20, e Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8. E a manifestação do Filho é uma das 3 manifestações. Hoje, costuma-se pensar que Jesus esperou 30 anos para dar início ao seu ministério por causa de uma exigência da lei. Uma vez que para que um sacerdote pudesse começar a exercer o seu ministério, ele precisava ter 30 anos. De fato, é o que nos diz aqui em Números, capítulo 4, versículo 30. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. Porém, essa ordem foi temporária, foi por um tempo, porque pouco tempo depois, a idade foi baixada para 25 anos, conforme está relatado em Números 8:24. Isto é o que toca aos levitas da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Posteriormente, mais para frente, essa idade caiu para 20 anos, conforme aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 24, que os filhos de Levi, segundo as suas famílias, os chefes dessas famílias, foram contados nominalmente, um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor, de 20 anos para cima. E essa prática continuou até mesmo após o cativeiro, conforme Esdras. Diz aqui no livro de Esdras, no capítulo 3, no versículo 8, os que vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima. Portanto, não deve ter sido por causa do ministério sacerdotal de Jesus, que começou aos 30 anos, não deve ter sido essa a causa. Nós não sabemos por que o ministério de Jesus começou aos 30 anos, mas uma coisa nós sabemos, foi determinado por Deus e isso basta para nós. E outra coisa importante, um ponto assim importante com relação ao batismo de Jesus, refere-se ao porquê. Porquê do próprio batismo? Por que Jesus foi batizado? A Bíblia nos ensina que o batismo de João era um batismo de arrependimento. As pessoas iam a ele confessando seus pecados, se arrependendo, e a pregação dele era arrependei-vos. E Mateus capítulo 3, o versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então fica a pergunta, se Jesus não tinha pecado, do que ele precisava se arrepender e ser batizado?
E muitas razões têm sido oferecidas para o batismo de Jesus. Primeira, é que ele estava se submetendo ao rito religioso, um rito religioso de iniciação ao seu ministério como sumo sacerdote. Segunda, ele estava se identificando com os gentios, que eram iniciados no judaísmo por meio do batismo, através do batismo. Terceiro, alguns insistem em dizer que o batismo de Jesus apenas reconheceu a autoridade de João e o seu ministério profético. Tem uns que pensam que Jesus se submeteu ao batismo numa atitude vicária pelos pecados da humanidade. E assim, o batismo seria parte da obra redentiva, da obra de redenção que se consumou com a morte na cruz. Mas vamos buscar no próprio texto aqui de Mateus a explicação para o batismo de Jesus. Podemos ver que não era um batismo de arrependimento por causa da recusa de João em batizar Jesus. No versículo 13 e 14, esses dois versículos, Jesus veio da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse. E João o dissuadia, queria tirar essa ideia de Jesus de batizar. Ele diz: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Então, só por essa recusa de João, não era porque Jesus precisava de arrependimento. Então, a explicação para o batismo de Jesus vem do próprio Jesus. E Jesus, ele vai dizer no versículo 15 de Mateus 3, mas Jesus lhe respondeu, e aí vem a explicação: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Ou seja, quando Jesus falou isso, João Batista aceitou e chegou à conclusão de que era necessário cumprir toda a justiça, assim como Jesus falou, e assim ele o admitiu. Ele batizou Jesus. Era um batismo, esse batismo de Jesus era um batismo para cumprir toda a justiça. E como nós devemos entender essa expressão? Cumprir toda a justiça. A melhor maneira para nós entendermos é que o batismo de João, ao batizar ali Jesus, cumpriria duas coisas necessárias. A primeira era a manifestação pública de Jesus. E a segunda, a própria promessa feita a João de que era ele seria aquele
que anunciaria o Cristo. A manifestação do Filho, momento em que Jesus veio a João para ser batizado. Nesse momento, ele é manifestado ao povo e também mostra que João Batista era o seu precursor, aquele que anunciaria o Cristo, o ungido de Deus. E é esse ungido de Deus que eu quero que você conheça. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se manifestou ao mundo para salvar. Ele cumpriu, ele viveu e ele foi batizado por amor para cumprir toda a justiça, justiça de Deus. E assim, eu, você, todos os que creem, podem ser justificados em Cristo Jesus.